Oi pessoal, de volta, o professor Danilo Mota aqui na nossa série de 30 vídeos sobre oratória para TCC. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão de como você pode superar o medo, né? Como você pode começar a superar esse medo. A primeira coisa que eu queria te falar, não sei se você já viu ou ouviu isso, é que o medo não acaba completamente. Então, não sei se isso é motivo de frustração ou de alegria, né? Mas assim, basicamente, pessoal, o medo tem uma função, não é verdade? Psicologicamente falando, o medo ele é um mecanismo de defesa e também um mecanismo para nos dar, a gente tem que fazer com que essa força do medo se converta para uma coisa positiva, né? Para contribuir aí para o seu momento de ação, né? Na verdade falam assim que o corajoso não é aquele que não tem medo, né? É aquele que enfrentou o medo e agiu nas dificuldades, teve coragem para agir. Então o medo ele não acaba, tá bom? E acho que por um lado isso é positivo, é bom a gente ter um pouquinho de medo, aquele friozinho na barriga, isso faz parte, tá bom? E a primeira coisa que eu queria que você pensasse é isso, o medo não acaba, então isso vai, até palestrantes e cantores profissionais relatam isso, antes da apresentação sente um pouquinho de medo, isso dá ali uma adrenalina, um combustível, né? A segunda coisa é que eu queria que você pensasse em ser mais pragmático do que perfeccionista. Tem muita gente que fica lá preocupado, como eu falei no vídeo anterior, sobre ser perfeito demais e aí acaba não fazendo. Então comece a fazer. Pragmatismo é o quê? É a predisposição para agir, né? Basicamente seria isso. Então seja mais pragmático, procure fazer mais do que fazer. O Érico Rocha, né, um cara do mercado do marketing digital, sempre fala isso, né? Feito é melhor do que perfeito. Então essa frase traduz bastante. Então faça e aí você vai alcançar a perfeição, tá bom? Sem fazer, não tem como você alcançar a perfeição. E o método que eu sempre oriento os meus alunos aí, as pessoas que sempre estão em contato comigo, é o método que eu chamo de ACEF, é o ACEF, onde o A significa autoconhecimento, C, conteúdo, o E, ensaio e o F é falar. Então é uma sigla que eu criei só para dar assim ficar mais fácil para você entender. A questão do autoconhecimento, a primeira coisa que você precisa se preocupar para começar a reduzir o medo na sua preparação é investir no autoconhecimento. E aí envolve o seguinte, eu não vou falar especificamente sobre autoconhecimento aqui, você pode pesquisar aí vários temas sobre isso, ler livros e tal. O meu objetivo aqui é o seguinte, invista nessa questão do autoconhecimento e é uma coisa que faz muito sentido, é ter um desejo real e avassalador de vencer esse medo, né? Então você tem que ter esse desejo, o desejo de vencer o medo, ele se torna o combustível para poder você vencer o medo, ou vencer parte desse medo. Então tem um desejo avassalador e genuíno, uma paixão mesmo, eu quero me apresentar bem, eu quero vencer essa etapa, eu quero pegar o meu diploma, eu quero ir para a festa, pro baile lá, eu quero meu orientador me parabenizando, eu quero meus colegas batendo palma para mim. Então assim, tenha esse desejo, eu quero me apresentar melhor na minha empresa, eu quero assistir esse vídeo, me apresentar, praticar e aí alcançar essa perfeição, tá bom? Então tenha isso, esse é a segunda coisa que eu peço para você fazer, né? Então tem uma pergunta lá no livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né, que eu li há muito tempo atrás, que ficou grudada assim na minha cabeça, e a frase é bem assim, né? O que você faria se você não tivesse medo? Então assim, o que você faria se você não tivesse esse medo de apresentar? Como seria essa apresentação, né? Como seria um sonho, não é verdade? Eu falei lá, o seu orientador pegando o seu trabalho, botando debaixo do braço, levando para casa, né? Te dando 10 na apresentação, todo mundo aplaudindo e tal. E aí você tem que começar a agir, então, como se você tivesse coragem, né? Uma das grandes formas de você vencer as adversidades, né? Ser aquilo que você quer, é você, antes de ter, é você ser antes, né? Então seja esse orador, essa oradora, visualize como vai ser essa apresentação e haja como se você tivesse essa coragem. Ah, Danilo, professor Danilo, eu não tenho essa coragem. Haja como se você tivesse. Então aí você já vai começar a trabalhar bastante a questão desse medo, tá bom? Então eu falei do autoconhecimento, que é o primeiro tópico do método. O segundo é o conteúdo, conhecimento do tópico que você vai apresentar. Então você tem que estudar o seu tópico, se preparar,
estudar bastante sobre ele, ainda mais sobre um TCC, né? Pressupõe que você sabe tudo sobre o seu TCC, foi você que fez, né? Ou foi a sua dupla lá. Então a primeira coisa do método é a questão do autoconhecimento, agir, né? A segunda questão é o conteúdo, saber tudo sobre o seu tema, tá bom? Terceira questão é a questão do ensaio. Ensaie bastante, não tem como você fazer uma boa apresentação sem ensaio. Ensaie no espelho, ensaie com o celular, meça o tempo da sua apresentação, ensaie para pessoas que você conheça, que vão te dar lá boas dicas, tá bom? E o quarto tópico aí do método ACF, é falar. No tópico 3, ensaio, você deve fazer críticas à sua apresentação, ao tempo, né, ensaiar. Agora, na hora da sua apresentação, evite deixar o seu cérebro criticando a sua fala, né, a sua apresentação em si. Não é o momento de você fazer críticas, tá? E se tiver alguma crítica, algum amigo seu, alguém vai poder te dar esse feedback, mas colha o maior feedback possível nos seus ensaios, mas na apresentação em si, tente ser leve, tá? Você já fez essa preparação, ó, o tópico 1 lá, trabalhou o seu autoconhecimento, o 2 do método, investiu em conteúdo, o terceiro, ensaiou, o quarto é falar, colocar em ação. Então, divirta-se na sua apresentação. Eu sei que parece complicado falar isso, mas se você fizer esses 3 passos anteriores que eu citei do método, no quarto tópico lá, que é falar, você vai se divertir, vai ser uma coisa leve, você vai colocar aquilo para fora de uma forma bem tranquila. Talvez não seja tranquilo, mas que seja assim, de uma forma que você coloque com propriedade aquilo que você está falando, né? Que você mostre uma autoridade naquilo que você está falando. Então, assim, esse é o método que eu trabalho com os meus alunos aí, eu indico para você, é o método ACF, autoconhecimento, conteúdo, ensaio e falar, que é a questão do agir, né? É como se fosse um PDCAzinho que eu montei. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui e deixe seus comentários aqui no vídeo, dê like, compartilhe com as pessoas aí que precisam e espero que essa série esteja ajudando você que está na jornada aí do seu TCC, tá bom? Até amanhã com o nosso próximo vídeo. Tchau!